gente dá início ao programa, à reunião semanal do programa de capacitação complementar em endoscopia avançada da via biliar e pancreática. E hoje a gente vai apresentar um trabalho que ficou a cargo do Dr. Guilherme Canejo, que é um trabalho sobre os tumores neuroendócrinos císticos pancreáticos, né? Quais são os resultados da ecoendoscopia pré-operatória com agulha fina, né, para biópsia, e qual é uma avaliação do follow-up o segmento a longo prazo desses pacientes. Esse é um trabalho clássico que é extremamente citado na literatura a respeito dos tumores císticos pancreáticos neuroendócrinos. Então, Guilherme, fique bem à vontade para fazer sua apresentação. A gente é todo ouvidos para você. Bom dia a todos. Obrigado, professor, pela apresentação. Como o senhor disse, é um trabalho pioneiro, né, que foi publicado na Endoscopy de 2015 e ele fala sobre a avaliação pré-operatória e o acompanhamento a longo prazo através da ecoendoscopia para os tumores, né, neuroendócrinos pancreáticos císticos. Nós sabemos que os tumores neuroendócrinos pancreáticos são neoplasias raras, e elas apresentam componentes císticos em 10 a 16% dos casos. Apesar de ter um melhor prognóstico em comparação com outras neoplasias pancreáticas, a abordagem diagnóstica das lesões císticas e a determinação do comportamento biológico ainda permanece incerta. O manejo também ele é controverso devido ao tamanho das lesões, são pequenas lesões, na grande maioria são descobertas incidentais, além de apresentar um potencial mínimo de crescimento ao longo do tempo. A indicação cirúrgica ela é sempre que possível, mas baseada sempre também na seleção de acordo com a idade e a presença de múltiplas comorbidades para os doentes. Esse é um trabalho uma meta-análise de 456 pacientes, feita em 2013, onde mostra a eficácia da ecoendoscopia com punção por agulha fina para detectar os tumores neuroendócrinos pancreáticos, né, mostrando uma sensibilidade de 87% e uma especificidade de 98%. Esse é um outro trabalho que mostra que a ecoendoscopia é uma ferramenta importante para o acompanhamento periódico dos tumores neuroendócrinos pancreáticos que não foram tratados cirurgicamente. Bom, a ecoendoscopia com punção por agulha fina nos tumores neuroendócrinos, ela tem a capacidade de promover um diagnóstico tecidual de alta precisão na avaliação pré-operatória, além de classificar o potencial maligno, triando esses pacientes com, para o pré-operatório, né, indicando melhor as cirurgias, né, para as lesões biologicamente agressivas. Os tumores neuroendócrinos pancreáticos císticos, eles podem ser muito bem avaliados através da ecoendoscopia, através de uma análise morfológica, uma boa análise morfológica, e permite uma viabilidade no diagnóstico citológico. Porém, a literatura ainda é indeterminada, porque apresenta um pequeno tamanho de séries, né? A falta de grupos de controle, a falta de dados de acompanhamento e uma avaliação limitada no comportamento biológico dessas lesões. Bom, o objetivo desse trabalho ele foi dividido em primário e secundário. O objetivo primário foi de comparar as características clínicas através da ecoendoscopia para as lesões císticas, com as lesões císticas e as lesões sólidas, e determinar a acurácia diagnóstica da ecoendoscopia no pré-operatório para os tumores neuroendócrinos pancreáticos císticos. O objetivo secundário foi a análise do fluido do cístico na determinação do comportamento biológico e medir as taxas de recorrência em acompanhamento de longo prazo após a ressecção cirúrgica. Bom, esse estudo ele foi desenvolvido em um único centro, é um estudo retrospectivo, com caso controle pareado. Foi utilizado o banco de dados
existentes de citologia e de ecoendoscopia, e todos os diagnósticos das lesões císticas e sólidas elas foram confirmadas através da ecoendoscopia com punção por agulha fina. Ele foi desenvolvido entre abril de 2000 e abril de 2014. Foram selecionados 50 pacientes portadores de lesões císticas, comparados com 50 pacientes portadores de lesões sólidas. Os critérios diagnósticos foram citológicos, a coloração positiva para a sinaptofisina e a cromogranina na imunocitoquímica. As características das lesões elas foram avaliadas através da tomografia computadorizada e da ecoendoscopia, onde os critérios foram o tamanho da lesão, a localização, a morfologia e a presença de metástase à distância. A ecoendoscopia por agulha fina, ela foi realizada para análise do fluido, onde foi avaliado o CE, a amilase e análise molecular e porcentagem do Ki67, além da realização da imunocitoquímica. O acompanhamento da ecoendoscopia nos pacientes foi submetido a um acompanhamento, esses pacientes foram submetidos a um acompanhamento por ecoendoscopia, após a ressecção cirúrgica ou nas condutas expectantes, né? E os dados registrados foram os eventos adversos relacionados à cirurgia, achados histopatológicos do espécime ressecado, foi a duração do acompanhamento e a recorrência do tumor. Bom, a ecoendoscopia com punção por agulha fina ela foi indicada na localização de tumores não identificados na TC e na caracterização da lesão vista na TC, onde a ecoendoscopia avaliava a localização, o tamanho da lesão, a presença de septações, a análise da parede do cisto, a presença de calcificações, o tamanho do ducto pancreático principal, metástases para linfonodos regionais e fígado, além de obtenção do diagnóstico tecidual e análise do líquido cístico. A agulha utilizada para esse estudo foram agulhas de 19, 22 e 25 gauges. Foi realizada uma avaliação citopatológica in loco, com anatomopatologista, e o fluido cístico extra da primeira passagem ou aspirados adicionais foram utilizados para coloração de hematoxilina e eosina e imunocitoquímica. A análise do fluido cístico, como já foi dito, foi avaliado o CE, a amilase, a análise molecular na suspeita de adenocarcinoma pancreático e a análise do Ki67. Em relação à análise molecular, foram avaliados a quantidade e a qualidade do DNA, a mutação KRAS e os genes supressores de tumor. Na qualidade e a quantidade de DNA, a quantidade de DNA ela era considerada baixa, de 0 a 4 nanogramas por microlitros, moderada de 4 a 10, elevada de 10 a 40 e muito elevada, maior que 40. A qualidade ela foi medida por um PCR quantitativo, boa qualidade de 0 a 27,5 ciclos e qualidade ruim superior a 27,5 ciclos. A ressecção cirúrgica. Para a ressecção cirúrgica, os critérios foram a ausência de metástase à distância e os pacientes aptos para a cirurgia na avaliação pré-operatória. A vigilância após a ressecção foi feita através de TC e de ecoendoscopia, e para os pacientes que não eram candidatos à cirurgia, eles foram encaminhados para oncologia clínica ou radiologia intervencionista. Bom, as definições das lesões dos tumores neuroendócrinos pancreáticos císticos, eles eram definidos como redondos, bem demarcados, puramente císticos ou lesões mistas, graus variáveis de espessamento da parede e a presença de septações. Para as lesões sólidas, através da ecoendoscopia, eram consideradas as lesões isoecóicas ou hipoecóicas, homogêneas, redondas, sólidas e sem espaços císticos. O diagnóstico dos tumores neuroendócrinos, eles foram através de critérios citológicos,
e a coloração positiva de sinatoficina e cromogranina na imunistoquímica. Para os critérios citológicos, eram avaliadas as células monomórficas, com núcleo arredondado a oval, excentricamente localizado, moderadamente grande, com cromatina finamente pontilhada e uniformemente dispersa. Para a classificação dessas lesões, eles eram classificados em tumores funcionais e não funcionais, em lesões benignas e malignas, com base nos achados da ecoendoscopia e da patologia cirúrgica, avaliado o índice de KI67 e contagem mitótica, né, dividido em graus 1, 2 e 3, e a classificação TMN. As definições. A ressecção R0, quando havia as margens cirúrgicas negativas na avaliação histopatológica. A recorrência era quando havia uma detecção de um novo tumor na TC ou na ecoendoscopia, com patologia confirmada, né, através de ecoendoscopia, por citologia ou histologia, a qualquer momento durante o segmento. O tempo de acompanhamento ele foi definido em meses entre a primeira ecoendoscopia e a última data de acompanhamento. E o tempo de recorrência ele foi definido também em meses entre a data de ressecção cirúrgica completa e a data da recorrência do tumor detectada na TC ou na ecoendoscopia. Em relação às características dos pacientes, foram identificados 50 pacientes com diagnóstico de tumores neuroendócrinos pancreáticos e císticos, confirmados por ecoendoscopia e punção por agulha fina. Nesse grupo, eram 37 mulheres, 37 homens, 13 mulheres. A idade média foi de 57,1 anos e 74% apresentavam lesões puramente císticas, 37 pacientes, 26% apresentavam lesões mistas, 13 pacientes, 96% apresentavam tumores não funcionantes, foram 48 pacientes. Um paciente, ele era portador de um insulinoma, que apresentou hipoglicemia recorrente. Outro paciente com um gastrinoma, no qual foram observadas múltiplas úlceras gastrointestinais. 56% foram submetidos à ressecção cirúrgica, que confirmou o diagnóstico, 28 pacientes. 24% receberam manejo conservador com acompanhamento clínico e de imagem, 12 pacientes. Esse grupo foram os pacientes que não apresentaram critérios, né, para cirurgia. 2% receberam terapia sistêmica, um paciente que apresentava doença metastática, e 18 pacientes eles foram perdidos no acompanhamento, 18%, quer dizer, 9 pacientes. As características da ecoendoscopia para as lesões císticas em comparação com as lesões sólidas. Os tumores neuroendócrinos císticos e sólidos apresentavam características semelhantes nos dois grupos através da ecoendoscopia. As lesões elas eram visíveis na TC antes da ecoendoscopia em 45 pacientes com tumores neuroendócrinos císticos, 90%, e 39 pacientes com tumores neuroendócrinos sólidos, 78%. 5 lesões císticas, 10%, elas eram subcentimétricas e só foram detectadas através da ecoendoscopia. Os tumores neuroendócrinos císticos eram significativamente menos prováveis de serem funcionais em comparação com as lesões sólidas. E as lesões císticas estavam menos associadas a síndrome nenhum. Aqui nessa tabela, ela sintetiza um pouco do que a gente falou, sintetiza praticamente tudo, né? E aqui o dado importante é que a gente tem um achado incidental, na grande maioria das lesões, e o principal sintoma era apenas a dor abdominal. Os outros dados, eles não têm relevância estatística importante. Bom, em relação às características das lesões císticas em comparação às lesões sólidas, os tumores císticos, eles tendem a ser maiores que as lesões sólidas, porém sem significância estatística. 2 pacientes com tumores sólidos apresentavam calcificações nas bordas.
9 pacientes com lesões císticas apresentavam septações e 13 pacientes apresentavam espessamento de parede. Não foram evidenciadas nenhuma comunicação entre as lesões tumorais e o ducto pancreático principal em ambos os grupos. E o tamanho da agulha e a abordagem foram semelhantes nos dois grupos. O número médio de passes durante a punção ela foi menor para as lesões císticas e as metástases linfonodais regionais elas foram identificadas nas lesões císticas quase que a metade em comparação com as lesões sólidas. Da mesma forma, também para as lesões para metástases hepáticas, né? Que nas lesões císticas não foram detectadas e no grupo de lesões sólidas foi em torno de 26%, 13 pacientes. Continuando em relação às características das lesões císticas em comparação às sólidas, a citologia de alto grau ou altamente suspeito para carcinoma neuroendócrino em 4 pacientes com lesões císticas e 7 pacientes com lesões sólidas. Em relação à análise dos líquidos císticos, o nível médio de CEA ele foi maior nas lesões malignas em comparação com as lesões benignas, mas não estatisticamente significativo, e a análise molecular, como já foi dito anteriormente, foi realizada em 7 pacientes que apresentavam lesões suspeitas de adenocarcinoma pancreático. E todos os espécimes ressecados eles foram considerados benignos. O índice de KI67 ele foi investigado em 6 espécimes de líquido cístico. 5 tinham KI67 menor ou igual a 2%, e todas eram benignas, enquanto uma lesão maligna tinha um KI67 maior que 2. Continuando, em relação à ecoendoscopia pré-operatória e identificação do comportamento maligno, nos tumores císticos, a malignidade ela foi determinada em 13 pacientes, através das punções dos linfonodos regionais metastáticos, né, que já eram conhecidos. A precisão da ecoendoscopia para identificar corretamente o comportamento maligno e benigno das lesões císticas foi de 89,3%, em concordância com a patologia cirúrgica, e para os tumores sólidos foi de 90%. Em relação ao segmento, não houve diferença no manejo dos pacientes com lesões císticas ou sólidas. 2 pacientes com ressecção incompleta, um paciente com uma lesão cística benigna foi tratado com octreotide para um gastrinoma residual, e um paciente com tumor sólido maligno que apresentava metástase hepática, ele foi submetido à quimioembolização após pancreatectomia distal. Em relação às lesões císticas, 12 pacientes foram tratados de forma conservadora com acompanhamento clínico e de imagem, devido a um pequeno tamanho do tumor, ou idade avançada do paciente, ou comorbidades, que foram os pacientes não elegíveis para cirurgia. Durante o acompanhamento médio de 12,5 meses, 83,3% apresentavam achados clínicos e tamanhos das lesões estáveis. E 2 pacientes com metástases linfonodais regionais conhecidas apresentaram progressão da doença, 16,7%. Em relação às lesões sólidas, 13 pacientes foram tratados de forma conservadora, com acompanhamento clínico e de imagem, devido ao pequeno tamanho do tumor e também por não serem elegíveis. E durante o acompanhamento médio de 50 meses, 50,5 meses, 92,3 não apresentaram ou apresentaram um crescimento tumoral mínimo. Um paciente com metástase linfonodal regional conhecida mostrou o aumento do tamanho do tumor em 6 meses, seguido por ecoendoscopia após o diagnóstico. E a ablação alcoólica foi realizada neste paciente com uma boa resposta. A taxa de recorrência tumoral. Nos pacientes submetidos à ressecção cirúrgica completa, a recorrência ela foi observada em 3 de 27 pacientes, 11,1%, no grupo de pacientes com lesões císticas, e 3 de 19 pacientes, 15,8%, no grupo de lesões sólidas, durante os períodos medianos de acompanhamento de 29,2
meses e 45,2 meses, respectivamente. Em relação às lesões císticas e sólidas, tiveram um risco semelhante de recorrência durante o período médio de acompanhamento de 48 meses. Bom, em discussão, a correlação entre os achados da ecoendoscopia pré-operatória para avaliação de lesões neuroendócrinas císticas e seu grau de malignidade, ela é uma ferramenta importante para a triagem e escolha desses pacientes para melhor indicação da cirurgia, né? As limitações desse trabalho, se tratar de um trabalho retrospectivo, ele mostra tem uma baixa amostragem, né, uma dificuldade de definição de critérios para a alocação dos pacientes entre os grupos submetidos à ressecção cirúrgica e o acompanhamento, sugerindo haver uma supervalorização do método. Em conclusão, em comparação, as lesões císticas em comparação com as lesões sólidas, os tumores neuroendócrinos císticos, ele tem um tamanho maior e tendem a ser não funcionantes, ele tem a menor associação com a síndrome MEN1, menor taxa de metástases linfonodais e hepáticas, a acurácia da ecoendoscopia com punção por agulha fina para determinar a malignidade dessas lesões é tão alta quanto para as lesões sólidas. E a análise do fluido aspirado dessas lesões císticas mostrou baixos níveis de CEA e de Ki67. E observou-se uma possibilidade de recorrência das lesões benignas, sugerindo maiores períodos de vigilância. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela sua brilhante apresentação, Guilherme. Foi muito boa. Eu acho que esse trabalho é um trabalho, como eu disse, né, um trabalho clássico que mostra exatamente, né, muitas diferenças epidemiológicas, né, ou relata, melhor dizendo, as evidências epidemiológicas que existem entre os tumores neuroendócrinos císticos e os tumores neuroendócrinos sólidos, quer sejam eles funcionantes ou não funcionantes. Como a gente sabe, né, a maioria absoluta dos tumores neuroendócrinos, eles são não funcionantes. E realmente a maioria também são sólidos e não císticos. O que a gente vê, a maioria das vezes, são tumores sólidos. Às vezes isoecóicos, às vezes não, às vezes hipoecóicos, isso são características ecoendoscópicas. E sem sombra de dúvida, eu acho que isso é uma coisa que não tem muito mais discussão na literatura, a ecoendoscopia é um dos melhores exames, não só para a sua identificação, mas também para o seu diagnóstico. Então, a gente percebeu que a punção mesmo nessa época, né, e você mostrou ali numa meta-análise de 2013, ela é utilizada para o diagnóstico pré-operatório e para melhor identificação e também indicação de procedimentos operatórios. Então, baseado em tudo aquilo que a gente viu, eu coloco agora esse trabalho em discussão. Eu acho que é muito importante ouvir aí as opiniões dos colegas que estão aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença do Humberto, do Marcos Clarencio, que eu acho que ele também, não sei se ele está, mas ele está aqui, o Marcos Vinícius. Eu quero saber de vocês a opinião, né? Do que vocês pensam, o que vocês acham em relação a isso. E vamos deixar, como sempre, o Rodrigo Surjan e o Filadélfio para falarem por último, porque eu acho que é muito importante. Então, bom dia a todos e fiquem bem à vontade para fazer qualquer tipo de comentário. Oi, Jorge, bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Primeiro, elogiar aí mais uma vez a apresentação, né, do Guilherme. Foi uma apresentação clara, concisa e com informações relevantes para a gente apreciar o trabalho. Esse trabalho, na verdade, é uma série de casos, né? É uma série descritiva de casos. Ele não testa nenhuma hipótese, não testa nenhuma correlação. Eu acho assim, Guilherme, que as conclusões do trabalho foram ousadas para o que o trabalho efetivamente fez, né? Eu estou pensando aqui o o trabalho procurou fazer, né? Porque a gente faria a ecoendoscopia com punção. Primeiro, os tumores neuroendócrinos, eles têm uma detecção razoável pela tomografia, pelos aspectos que os diferenciam mesmo
dos outros tumores. São bastante vascularizados, brilham, né? Então, quando a gente vê um tumor muito brilhante lá, a gente já sabe que aquilo ali deve ser neuroendócrino. Os císticos, eles propõem um diagnóstico diferencial com outras lesões císticas. Nesse contexto, o trabalho não fez nenhuma comparação, assim, pegando lesões císticas suspeitas, né, após a punção para definir quais eram as neuroendócrinas. Eram. Embora ele caracterize o aspecto do líquido, mostra que esse aspecto, a falta de comunicação com o ducto pancreático principal, né, um nível baixo de CEA, podem ser elementos usados nesse diagnóstico diferencial. A outra coisa seria a questão do estadiamento, né? Então, se a ecoendoscopia ela permitiria um estadiamento no sentido de detecção de malignidade e detecção de metástase. Então, acho que o trabalho mostra aí, né? Mas também não estabelece elementos de comparação com relação a esse outro objetivo, né? A localização de tumor produtor, né? Eu acho que também é um aspecto bastante interessante do trabalho, que ele mostra que a ecoendoscopia foi superior aos outros métodos, mas quando ele faz isso, ele compromete aquela primeira conclusão do trabalho, né? É que, na verdade, os tumores produtores são mais sólidos. Na verdade, não é isso. Ele procurou, já que ele procurou esses tumores a partir da produção, né, de gastrina ou insulina, ele localizou mais. Então, esse objetivo também fica comprometido. E, por último, a definição de operabilidade, né? Com a presença de metástase, com as outras características clínicas, que também a gente não consegue fazer uma ilação se é, a ecoendoscopia foi capaz de definir essa operabilidade ou não. Então, eu imagino que depois desse trabalho aí, deve ter tido outros trabalhos com cada um desses objetivos sendo determinados e consideram como um trabalho descritivo bastante interessante e mostra aquilo que a gente já conhece, quer dizer, que a ecoendoscopia ela é capaz de detectar esses tumores, ela é capaz de localizar tumores não visíveis na tomografia quando eles são, né, produtores talvez o grande trunfo aí do trabalho, mas ainda assim com um número pequeno de casos, com a evasão grande, né, é a gente pensar que normalmente o nosso raciocínio, e aí os colegas vão corroborar ou não esse pensamento, é que tumores císticos teriam a maior taxa de necrose central, então por isso mesmo teriam maior malignidade. Então, aparentemente, ele não mostrou isso aí, quer dizer, as taxas de malignidade não necessariamente foram diferentes entre tumores císticos e tumores sólidos. Então, como trabalho descritivo interessante, mas, né, as conclusões foram ousadas e eu acho que esse trabalho não permitiria essas conclusões, o que é esperado com uma condição rara mesmo, né? É isso. Realmente, realmente essas considerações são excelentes, porque é exatamente isso. A única coisa que esse trabalho mostra, e que difere um pouco daquilo que a gente observa na literatura, é que realmente as lesões císticas, elas, entre aspas, sob números absolutos, foram menores em taxa de malignidade do que quando comparadas às taxas de tumores sólidos, né? Que é o que a gente observa. E outra coisa também são as características, né? Eu devo ter aproximadamente, na minha experiência, visto uma, uma dezena, um pouco mais de uma dezena de pacientes com lesões císticas neuroendócrinas. E a principal característica ecoendoscópica que eu me lembro foi o espessamento da parede. Então, o espessamento da parede e que mostra, né, que realmente foi mostrado pelo Guilherme aí. Mas realmente eu concordo com tudo que você falou, eu acho que realmente esse é um ponto fundamental. Outra coisa também é que se você observar o tamanho das lesões, foram tamanho de lesões grandes, né? Não tão pequenas como aquelas que a gente está observada, que a gente observa quando faz a ecoendoscopia com esse intento de fazer o diagnóstico, né? As lesões são muito menores.
Mas o papel mesmo desse trabalho, e que eu acho que é interessante, é mostrar que realmente, e foi o que aconteceu, e realmente os tumores císticos, diferentemente daquilo que a gente pensa, para o adenocarcinoma, que ele até dá uma pincelada em relação a isso, é que o fato de ser cístico não quer dizer que ele seja mais maligno. Isso é importante. Isso é realmente muito importante. Então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu acho que os seus comentários foram muito, muito, muito pertinentes em relação a essa situação. Queria ouvir a opinião aí do pessoal, do Marcos Clarence, do Marcos Vinícius, do Humberto, o que é que vocês têm a dizer em relação ao trabalho. Eu acho que vale a pena a gente comentar. Bom dia, Humberto. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Eu acho que o Jorge Guedes já esgotou assim, um pouco o comentário, né? Uma coisa que eu percebi foi a questão que se comentou também do tamanho. A maioria dessas lesões são achadas incidentais porque a maioria dos tumores são não funcionantes. E eles colocaram assim, a TC como o primeiro exame, né? Quando a gente sabe que as lesões císticas, a ressonância tem uma melhor sensibilidade. Então, assim, o tamanho das lesões, a gente até já discutiu trabalhos aqui do Wash and Weight, das lesões pequenas, menores que 2 centímetros, embora a gente discutiu lesões sólidas, né? Esse trabalho que eu estou me referindo agora sobre lesões sólidas, mas aqui é a grande maioria dos tumores neuroendócrinos. Então, assim, a grande dificuldade que eu vejo na avaliação dessas lesões é que, como elas são silenciosas, a gente geralmente pega os pacientes numa fase avançada da vida, com comorbidades. E eu não me lembro da idade desses pacientes, foi uma idade mais baixa, acho que foi 55 anos, se o Guilherme pode me corrigir aí. Isso me chamou a atenção, que foram achados em pacientes com a idade média abaixo de 60 anos, se eu não me engano. Isso me chamou a atenção. A idade média, professor, foi de 57,1. Isso. Então, assim, e por tomografia, né? Então, assim, o que motivou, foi achado incidental, né? O que motivou a investigação. Outra coisa é que o trabalho é de uma época em que e ainda a gente fala em aspiração, né? Punção com aspiração e citologia. Em um momento falou sobre histologia, se eu estou errado. Então, assim, não tem muito a comentar, que o Jorge Guedes já comentou bastante, mas me chama a atenção essa questão do tamanho que você falou, Celso. Acho que a idade dos pacientes é muito baixa, assim, o achado, né? O achado tomográfico e, e o tamanho, né? O tamanho das lesões. Agora, o que é mais importante que eu vejo, né, que fala de ultrassom, que o trabalho é para falar do ultrassom endoscópico, é a não comunicação com o ducto, né? Embora sejam lesões únicas, um pouco diferentes dos IPMNs de ducto secundário, geralmente são lesões associadas, às vezes, né, vários cistos juntos, né? Um conglomerado de cistos, das lesões de ducto secundário, mas essa não comunicação é importante, é o dado importante que a gente já sabe, né? Mas não tenho nada mais a acrescentar, não. Alô, Celso, Oi, pode falar. Fica Marcos à vontade. Clarencio. Fala, É, hoje, Marcos. eu, hoje eu entrei atrasado, dormi um pouquinho mais, vai desculpando aí, mas o Jorge, o Jorge fez comentários assim relevantes e analisou alguns pontos do trabalho. E apenas eu comento assim mais uma vez a importância da ecoendoscopia, que é o grande diferencial da eco em relação à ressonância, à tomografia.
é a possibilidade de punção, né? A possibilidade de tirar tecido para você definir uma situação que certamente causa confusão, que é aquele tumor neuroendócrino de característica cística, né? O que não é o habitual, né? O habitual, né, assim como o trabalho mostrou, é a apresentação sólida, né? E a gente vê aqui nas nossas sessões, né, na sessão aí do Celso, que o Celso comanda, que cada vez mais, né, as agulhas FNB são as agulhas que devem ser utilizadas, né, nessas situações. Então, mais uma vez, o trabalho mostra também a importância da eco, né, com a punção, especialmente também naquelas situações em que os tumores são pequenos, abaixo de 20 milímetros, próximo de 10 milímetros, que sem dúvida nenhuma a ecodoscopia é um instrumento que a gente tem que é um diferencial. Então vocês vejam que o comentário do Guedes, né, além de trazer são comentários assim que são importantes do ponto de vista de analisar o, o artigo, né? Porque tem tanto artigo aí que traz informações e às vezes de maneira não adequada, ou então do ponto de vista de metodologia, né? E apesar de ser uma série de casos, tem informações que têm a sua relevância, né? É muito bom ouvir o Guedes, né? E eu até vou falar uma coisa aqui que eu não sei, mas tudo vai dar certo. A gente está conversando, mas o Guedes vai fazer parte aí do serviço do Roberto Santos, né? Ele vai montar um ambulatório de pâncreas e que certamente, né, Guedes, teremos em breve aí, quem sabe, alguns casos na sessão do Celso, né? Não sei Com no segundo certeza, Marco. semestre, mas vai ser uma ótima aquisição para o serviço e vocês sabem, e os novos já notaram o potencial do Guedes aí em pâncreas, tá bom? Perfeito, Marcos. E eu faço votos de que dessa parceria Jorge Guedes e Marcos Clarencio se realmente satisfaça, porque será uma parceria para a Bahia, para o povo da Bahia, muito boa em relação às doenças pancreáticas. Eu queria saber se o Marcos Ney tem alguma coisa para falar a respeito da experiência dele com as lesões neuroendócrinas, quer seja elas císticas, se ele tem uma ideia de quantas lesões císticas ele viu durante a vida dele com a ecoendoscopia. Então, Marcos, Vinícius, se você quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade. Bom, Celso, muito pouca coisa a falar. O trabalho, as conversas foram muito boas. Agora, realmente, eu também vi pouquíssimas lesões neuroendócrinas císticas, muito pouco. Talvez não chega a 20. Perfeito. Não é coisa comum. O restante é isso mesmo que o pessoal falou aí. Perfeito. Eu quero saber se o Rodrigo, o senhor já tem algum comentário e, por fim, a gente vai ouvir o Filadélfia. Então, Rodrigo, o que é que você pensa em relação, por exemplo, a uma lesão sólida que é encontrada durante ou a tomografia ou a ressonância magnética, ou quer seja ela cística? Qual que é o seu manejo? Como é que você dá continuidade à estratégia, quer seja ela diagnóstica ou terapêutica desses pacientes? Rodrigo, você está escutando a gente? Bom dia a todos, bom dia, Celso. Queria começar só com uma pequena observação sobre o trabalho. Eu acho que talvez para todos a sensação um pouco que fique desse trabalho é que teve-se a ideia de avaliar, vamos ver o que nós tivemos de neoplasia neuroendócrina cística e com isso juntaram todos os dados e tentaram fazer uma base mais robusta, mas num período de tempo muito longo. Acho que provavelmente os protocolos de tratamento desses pacientes foram sendo modificados ao longo do tempo, provavelmente mais de uma equipe decidindo conduta dos casos, fez eles tentarem uniformizar uma situação que não é uniforme. Então, assim, primeiro comentário que eles fazem que é operar sempre que for possível. E, sei lá, se até alguns poucos anos atrás a gente poderia ainda ouvir isso sem extremas críticas, isso não pode mais ser falado, né? Então a gente sabe que, assim, com certeza abaixo de 1 centímetro,
uma neoplasia neuroendócrina não produtora, com nenhum outro sinal de agressividade, o paciente vai para uma conduta de observação, tá? E aí se reserva isso a uma certa dúvida entre 1 e 2 centímetros e se pensa em operar efetivamente a partir de 2 centímetros. E isso hoje já é muito bem fundamentado, né? Se a gente pegar o conceito de Viena, NCCN, aonde a gente for ler, realmente é a conduta que é seguida. Então, assim, não existe mais essa desculpa do operável opera. A outra coisa, eles vão citando coisas ao longo do trabalho que vão levantando um pouco a nossa curiosidade, né? Quando, por exemplo, eles falam de margem cirúrgica, então, assim, hoje em dia, já absolutamente definido que para aqueles pacientes com neoplasia neuroendócrina, não carcinoma neuroendócrino, que você precisaria talvez de uma linfadenectomia maior, não se discute margem cirúrgica, né? Sempre que puder agora, absolutamente cada vez mais comprovado que é enucleação. Então, sempre que a gente consegue, sempre que a lesão não está próxima ao ducto pancreático principal, a gente só enucleia essas lesões e não se discute mais muito margem cirúrgica. Mas eu acho que, no fundo, a única coisa que eles poderiam falar nesse trabalho, eles deveriam ter se focado um pouco mais nisso e tentar ramificar menos o trabalho, é em relação ao que eles acharam de fato da neoplasia neuroendócrina cística, que foi semelhante à sólida, né? E esse é um dado que não é uma avaliação tão comum assim na literatura. Acho que é isso que eles agregam para a gente. E eu ainda me deixo a pergunta apesar da gente ter indícios claros de uma neoplasia ser uma neoplasia neuroendócrina nos exames de imagem, são lesões arredondadas, altamente hipervascularizadas. Quer dizer, através da ressonância e da toma, a gente realmente pode sugerir com uma certa segurança essa informação. A ecoendoscopia tem a capacidade de fazer a biópsia, né? E às vezes eu me pergunto se isso não muda o jogo, né? Então, se você pegar uma lesão que já é uma lesão com maior alteração celular, quer dizer, uma lesão grau 2, uma lesão com KI67 alto, com índice de proliferação mitótico alto, se aí sim, mesmo pequenas, a gente seria um pouco mais agressivo no tratamento dessa lesão. Então, eu acho que a eco tem o seu papel sim, às vezes pode ajudar a estadiar linfonodo e fazer a gente ter um pouco mais de informações antes de bater a conduta na hora da decisão de bater o martelo na decisão de conduta. Rodrigo, parabéns pelos seus comentários, né? Eu acho que você deu uma visão muito interessante e muito atual, né, da conduta operatória que tem sido feita, apesar da gente ainda ver alguns cirurgiões extremamente relutantes em relação ao watch and wait dessas lesões císticas. Eu vou te fazer uma pergunta e você fique bem à vontade para responder, né? Mas é uma pergunta provocativa, é óbvio, né? Posso dizer que, então, se um paciente chega no seu consultório, ou chega no consultório, vou botar também nessa pergunta provocativa ao Jorge Guedes, né? Se você recebe no seu paciente, se você recebe um paciente de aproximadamente 55 anos, você recebe um paciente com uma lesão nodular, bonitinha, arredondada, um incidentaloma na cauda do pâncreas, você indica d'emblée, como a gente fala em francês, o procedimento operatório, ou você e o próprio Jorge Guedes, né? Eu quero saber a opinião dos dois, porque nós estamos falando de um clínico que vê paciente no consultório e estamos falando agora com um cirurgião, então é aquele sim ou não, prós ou contras, né? O que é que você faz nesse paciente? Qual que é a sua conduta? Então, eu vou começar com você, Rodrigo, já que você acabou de falar, e depois eu quero ouvir a opinião do Jorge Guedes. Eu acho que esse é um ponto interessante para a discussão. Qual que é a situação clínica, Celso? 56 anos, com uma lesão nodular na cauda do pâncreas. O que é que você indica? O paciente bem, foi um incidentaloma, check-up. O que é que você faria com esse paciente? A princípio, hipervascularizada, não? Ou simplesmente isso? Sim, muito provavelmente, é assim, é uma lesão duvidosa. Nem sempre, né? A gente sabe que mesmo fazendo a tomografia, mesmo fazendo a ressonância, existe uma porcentagem de aproximadamente 45% até 55% de que você não consegue fazer esse diagnóstico. Tanto que hoje tem sido usados
o PET-DOTA, né, para você tentar fazer esse tipo de diagnóstico. Eu quero saber, nesse caso, o que é que você faria nesses pacientes? Celso, eu vou sempre, em algum momento, tentar pensar um pouco mais em direcionar esse paciente para uma ecoendoscopia em algum momento, tá? E te falo por quê? Porque eu acredito muito em investir bastante no diagnóstico antes de fechar minha conduta. Então, assim, daí eu já devolvo uma pergunta, por exemplo, pega um caso como esse, você biopsia, tem um neuroendócrino. Uma coisa é você ter um neuroendócrino grau 1, KI67 baixinho, índice de proliferação mitótico baixinho, mesmo que a lesão tenha 1,5 cm. Outra coisa é você pegar um grau 2, um KI67 mais elevado, assim, se a gente já pode virar e falar assim, meu, beleza, nesse caso eu vou tender a seguir para o procedimento cirúrgico, porque eu pensaria um pouco nesse sentido também. Então, assim, talvez não colocar todos os neuroendócrinos no mesmo saco, se você tiver uma aquisição de tecido que te dê algumas outras informações histológicas e imunocitoquímicas. A gente tem uma tendência na literatura de realmente partir para os DOTA, né? Então, assim, em termos de estadiamento, algumas vezes utilizar como ferramenta diagnóstica. A maior parte das vezes eu acabo tendendo a caminhar para eco. Vocês sabem disso, e acho que é o que vocês sempre falam. Um pouco eu aprendi com vocês, e uma vez eu lembro de uma reunião com o Fila, que a gente estava aqui batendo a cabeça, e ele virou e falou assim, meu, quando vocês vão fazer o diagnóstico definitivo para parar de bater a cabeça? Eu acho que iria nesse sentido, tá? Se tiver disponibilidade de eco com biópsia, acho que partiria para isso, já veria o tecido, já veria as características imunocitoquímicas e anatomopatológicas. E muitas vezes a gente lança a mão mesmo do DOTA para tentar mesmo diferenciar aqueles que são bem diferenciados, dos menos diferenciados com o PET fluor, mas às vezes a gente leva mais para o lado do estadiamento esse tipo de exame hoje em dia. Perfeito. Jorge, você está Gostei muito da fala do Rodrigo, não é? Porque eu sabia que você ia gostar, Jorge. Isso que eu quando perguntei para ele. É totalmente diferente dos cirurgiões baianos aí, hein? É isso, exatamente. Porque quando um paciente desses aqui na Bahia, indicação cirúrgica precípua passa para. Você sabe até de quem estamos falando, né, Celso? Mas é por isso que eu perguntei, Jorge, como você está aí? Eu falei, esse é o ambiente certo para a gente fazer essa discussão maravilhosa. Essa é uma discussão maravilhosa, gente. É realmente uma discussão muito aprofundada de conceitos técnicos e conceitos de manejo diagnóstico, de estratégia diagnóstica e terapêutica. Vai lá, Jorge, o que é que você pensa? Eu acho que o que o Rodrigo colocou é absolutamente pertinente. Se a gente puder dar ao cirurgião condições de saber o que ele vai operar ou até que não vai operar, né, a gente deve fazer isso, né? Nós tivemos os casos aí bizarros de baço ectópico que confundiram muito com esse tipo de lesão de cauda que você descreveu, né? Então, eu acho que hoje a possibilidade de fazer uma ecoendoscopia, obter tecido, né? Definir malignidade, a extensão do que é que vai ser feito, aí eu imagino, né, que isso facilita muito para o cirurgião. Vai para a ecoendoscopia, sim, senhor. Os outros métodos diagnósticos nós não temos essa facilidade aqui na Bahia para fazer, né? Mas eu acho que pelo menos a gente ter uma ecoendoscopia com punção, possibilidade de definir malignidade, tudo isso permite que a gente tome decisões. A minha dúvida maior, não é se a gente confia tanto numa biópsia sem malignidade, né? Porque o trabalho também mostrou aí uma taxa relativamente elevada de metástases, né? 16% no segmento. Então, isso aí é uma coisa que a gente fica sempre preocupado. E a maioria dos pacientes não vai se conformar com uma conduta conservadora, né, se tem um fit cirúrgico. E é isso também que a gente tem que lembrar. O paciente chega e diz, não, doutor, se eu não tenho riscos maiores operatórios, eu prefiro operar. Então, a vontade do paciente entra nesse pedaço também.
Mas eu gostei da conduta do Rodrigo. Ô, Celso. Eu sabia que você ia gostar, Jorge. Eu sabia. Por isso que eu Ô, fiz Celso. essa pergunta provocativa. Quem fala? É Marcos Clarencio. Fala, Bem, Marcos. esse comentário de Jorge aí tem a ver com o que eu ia falar. A gente teve, não mais que um ano, um caso que veio do interior e que era um diagnóstico de neuroendócrino do ponto de vista de ressonância, né? E era um baço acessório, né? O que nós precisamos, a gente não tem dúvida da importância da eco, né? Agora, o que nós precisamos cada vez mais exercitar e fazer da melhor maneira é fazer uma boa punção. E o endoscopista, né, o ecoendoscopista, na hora, verificar se o seu material está de boa qualidade e mandar para um patologista que seja uma referência. Então, isso aí é o grande diferencial, que você vai ter uma conduta totalmente diferente que foi estabelecida anteriormente, que era a cirúrgica, né? Então, o que o Jorge falou, o diagnóstico diferencial aí para os novos também, é baço acessório, né? E que habitualmente você pode encontrar aí na cauda do pâncreas. Lembrando, viu, Marcos, que nós fizemos uma publicação de tumores neuroendócrinos no ano de 2000, que já mostrava exatamente essa confusão entre o baço acessório e o tumor neuroendócrino. Tá publicado, eu acho que um caso que está publicado no Gastrointestinal Endoscopy de uma série de casos, e um outro que está publicado no Arquivos de Gastro, mostrando realmente a dificuldade que a gente tem de diferenciar a esplenose pancreática, intrapancreática, dos tumores neuroendócrinos. Até a gente pode até apresentar um dia esse trabalho aqui. Humberto, eu vi que você ligou a câmera, eu acho que você quer fazer algum comentário ou alguma pergunta, alguma coisa assim. Já falaram bastante. Assim, eu não consegui ver o trabalho antes, então o Guilherme, se puder me corrigir, mas parece que o trabalho não é assim da nossa da vivência de todos, né, do dia a dia, porque como eu já falei, os pacientes têm idade baixa com lesões relativamente grandes, e não fala na evolução se esses tumores, o percentual que ficou funcionante, que seria um critério cirúrgico, ou dos que só aumentaram de tamanho de lesões já grandes. Então, assim, me parece que o trabalho, como já foi comentado, é uma coletânea de dados, de casos e interpretação do que aconteceu. Então, assim, acho que não parece ser o cenário que a gente vê do nosso dia a dia. Quando você falou para o Surjan do caso, você colocou um caso, vamos dizer assim, real do dia a dia. A lesão bem definida na imagem, o paciente assintomático, foi um achado, né, com diagnóstico diferencial. Então, assim, o trabalho, para mim, traz o seguinte: a comunicação ou não de uma lesão cística ou cisco-sólido com duto pancreático, para diferenciar, é importante, né, como a gente já sabe, e a aquisição de material com agulha de biópsia, principalmente nessas lesões do trabalho, são lesões relativamente grandes, né? Mas agora, basta acessório, a gente acompanha um caso recente que foi feita uma ecoendoscopia em outro serviço e não deu diagnóstico, e veio interrogado na ressonância basta acessório, e na punção por agulha aspirativa não veio nada, e o paciente não queria repetir. Doutor, o que eu faço? Então, você acompanha. Se for um neuroendócrino de menor que 2 centímetros, a gente vai acompanhar. Se for basta acessório, você vai acompanhar, que não vai dar nada, já que você não quer fazer outra punção. Então, assim, eu acho que o acompanhamento no trabalho não encaixou muito bem para mim, eu não consegui entender muito bem, porque já eram lesões relativamente maiores. O Guilherme pode dizer para mim a média aí do tamanho dessas lesões, Guilherme? Eu não me recordo. Guilherme? Vou procurar aqui, professor. Pera um pouquinho. Tamanho médio do diagnóstico, né? Humberto, só fazer um comentário enquanto a gente vai atrás dessa informação. Será que essa paciente não era uma paciente boa para fazer um DOTA, por exemplo? Não, um exame, se tiver à disposição, né? Uhum. Esse é um caso que talvez valesse a pena, né?
Aham, Exato. concordo. Exato. Tem essa informação, Guilherme? Estou procurando aqui, professor, Ah, rapidinho. Enquanto isso, só fazer um comentário sobre o que o Dr. Marcos Clarence falou, né? Fazer uma boa biópsia, fazer um bom exame, assim. Eu não canso de repetir, vou ficar sempre repetindo aqui, porque eu sei que cada um de vocês vê essa situação da eco com biópsia frente ao trabalho que vocês fazem. Na prática clínica, por exemplo, do cirurgião, onde as coisas começam a enrolar? Quando não é feita uma boa biópsia e quando não é feita uma boa avaliação anatomopatológica do material. exato. E Exato. vocês não enxergam isso porque vocês trabalham com os dados de vocês, com a vivência diária de vocês, mas é um inferno na prática clínica diária do cirurgião pegar aquela pancada, às vezes de ecoendoscopia, às vezes de biópsia, e que não chega a resultado nenhum. Daí a gente cai sempre no que o Fila falou, que acho que uma das maiores lições que ele já me deu, assim, você tem que ter o diagnóstico, você não pode ficar fazendo presunções. E quantas vezes na prática clínica diária a gente não vê isso? Faz exame, chega para você, doutor, o que eu faço? Ué, não sei, você não tem o diagnóstico, por incrível que possa parecer depois de tudo isso. É muito comum, gente. Perfeito. Agora, o Professor Surjan, Humberto, oi. professor Humberto, a média para as lesões císticas ela foi de 28,5 milímetros. E para as lesões sólidas, de 23,5. Então são lesões já acima de 2 centímetros, né? Não são Doutor as lesões. Celso, Oi, Agora, o pode Surjan, perguntar. só um minutinho, só perguntar. desculpa entender, só porque Pode falar, Bruno. Bruno. é porque foi até um ponto de discussão ontem que eu tive com o Guilherme, se eu entendi bem a pergunta do Dr. Humberto, é por que essas lesões não foram já operadas, né? Qual foi o critério para segmento? Não é isso o questionamento? Não, a questão é assim, que o diagnóstico foi numa idade baixa e de lesões relativamente grandes. Eu acho que eu não vi nenhum caso de que foi feita uma enucleação, quer dizer, corroborando que as lesões eram grandes, né? A enucleação, e isso foi até Então, mas a enucleação é um conceito novo, né? Nessa época, 2014, 2015, veja bem, esse trabalho foi publicado em 2015, então os casos, de 50 casos, são retroativos. Esse conceito de enucleação, eu confesso que ele hoje é muito corroborado pela ecoendoscopia, que mostra com muita precisão a distância entre a lesão nodular e o ducto pancreático principal. Por isso que hoje esse conceito de enucleação e watch and wait, ele tem sido cada vez mais corroborado. Então, o que eu estou mostrando, eu acho que esse trabalho tem um valor que ele mostra como é que era antigamente. E é por isso que essa discussão foi fantástica entre o Jorge Guedes e o Rodrigo Surjan. Ou seja, um clínico que está vendo o seu doente no consultório, da qual eu compartilho completamente com o Jorge, as prerrogativas e análises dele, e o próprio Rodrigo Surjan, da qual eu também compartilho, entende? Então, por isso que a gente está vendo um grupo, um conglomerado de pacientes que foram avaliados nos anos 90, entende? Então, é bem diferente, anos 90 e anos 2000, porque para você juntar 100 casos de tumor neuroendócrino, eu, por exemplo, hoje eu faço ecoendoscopia há 35 anos, eu tenho muito mais do que 100 casos, né? Mas foi juntado nesses anos todos, né? Nesses anos todos. Então, a gente tem que ver também as condições do paper, como o paper foi escrito. Por isso que, olha, gente, esse paper é um paper clássico da literatura. Ele é citado, ele deve ter mais do que 400, 500 citações, porque ele é citado em praticamente todos os trabalhos de tumores neuroendócrinos e tumores pequenos. Isso tem que ficar bem claro, tá? Agora, por fim, eu queria ouvir... Opa, pode falar. Quem quer falar? Não, era só porque o que eu ia falar, que eu não sei se poderia acrescentar nessa questão aí desses pacientes que não foram operados, que ontem, inclusive, comentei isso com o Guilherme, é um ponto de crítica do trabalho, é que eles não especificam quais foram os critérios que levaram os pacientes a serem encaminhados para cirurgia e outros pacientes a serem encaminhados só para o segmento clínico.
A única coisa que eles descrevem no trabalho é que os pacientes que foram para esse grupo de segmento clínico não tinham condições cirúrgicas. Então, eles não levaram, pelo que, né, deixa-se entender na metodologia do artigo, eles não levaram em consideração o tamanho da lesão, características da lesão, mas mais condições clínicas do paciente para serem encaminhados para cirurgia. Perfeito. Fila, eu queria ouvir seus comentários finais e fazer uma pergunta. Você acha que mudou muito o diagnóstico, tanto imunistoquímico quanto pela hematoxilina e eosina, do uso da FNA versus FNB? Você está dizendo de 2014 para cá? Exato. Acho que não, né? Acho que a gente já fazia esse tipo de diagnóstico desde os primórdios aí, né? Inclusive com imunistoquímica, né? Sim, com imunistoquímica. Então, bom, eu fico sempre muito receoso com os trabalhos ditos clássicos, né? Então, assim, na minha área de formação, o clássico era você só faz diagnóstico de esôfago de Barrett se você fizer a coloração de PAS para encontrar a célula caliciforme. Era um trabalho com 21 casos, sendo que 3 eram adenocarcinomas. Então, imagina, eu fazia 1000 biópsias por ano de Barrett. Ao longo de 30 anos eu tive acho que 10 casos, não, acho que 15 casos de adenocarcinoma no Barrett. Óbvio que quem repara a mucosa do Barrett é a mucosa pilórica, não a intestinal. A intestinal é a cicatriz, é a fase final, é a atrofia. E esse é o trabalho clássico. Você, com 21 casos, o pessoal te fala, olha, você tem que fazer o PAS, porque senão você não faz diagnóstico de Barrett. Quem faz diagnóstico de Barrett é o endoscopista, não o patologista. Quer dizer, então, os trabalhos clássicos, né? Então, eu queria começar falando, e principalmente para os jovens aí, né? Então, ele começa dizendo do neuroendócrino benigno e do neuroendócrino maligno. Quantas vezes vocês vão encontrar metástase hepática, e quando você faz o KI67, ele é de 1%, 2%, mas deu metástase, 1 grau 1. Exato. Então, um neuroendócrino é uma neoplasia potencialmente maligna, né? Ela vai malignizar num grau 1? Ela vai se comportar de forma metastática? Muito raro, mas vocês vão encontrar. Então, por favor, não falem em neuroendócrino benigno e maligno, né? Outra coisa. A degeneração cística, ela não é necrose, né? A necrose vai ocorrer no alto grau. Então, no carcinoma neuroendócrino, no neuroendócrino grau 3, você vai ter necrose. Isso daí, degeneração cística, é uma alteração do estromo, tá? Bom, então fica óbvio que, claro, uma degeneração cística, um neuroendócrino cístico, ele vai ser maior. Essa história de recidivar, eu acho que ou operou mal, ou é outro foco. E acho que tem uma coisa importante aí que não foi dita. Foi falado, sim, do baço acessório como diagnóstico diferencial, porque é vascularizado, mas, principalmente no caso de uma degeneração cística, o grande diferencial é o cistadenoma seroso, que é vascularizado e é onde você vai ter confusão. No ultrassom, na ecoendoscopia e na patologia. Pode confundir mesmo. Então, eu acho que assim, tem que tomar um monte de cuidado aí com o trabalho clássico, não é? Perfeito. Perfeito, Fila. Acho que esses seus comentários são muito bons, né? A gente vê nitidamente, por exemplo, mesmo em discussões de congresso, o próprio Jorge pode até fazer um comentário se quiser, a gente vê aquele conceito errado, né, de que a lesão, o cisto no tumor neuroendócrino é igual à evolução do adenocarcinoma. No adenocarcinoma pode ser necrose, né, Fila? Você me corrija se eu estiver errado. Entretanto, na neoplasia neuroendócrina, a gente já discutiu isso várias vezes,
o cisto é realmente derivado do próprio estroma mesmo, e não derivado de uma necrose por causa da falta de sangue, né? De fluxo sanguíneo naquela região. Isso. E acho que para o patologista, a degeneração cística pode ser dramática, não é? Então, porque a célula que sobra no meio desse estroma em degeneração cística, ela pode estar pouco coesa, então o diagnóstico fica mais difícil, né? Então eu acho que assim, é importante saber que existe, né? As alterações estromais no neuroendócrino, elas são sempre complexas para a função ecoguiada, porque você pode ter eventualmente uma hialinização com fibrose densa, dificílima de você isolar a célula, e só a imuno acaba resolvendo, né? Então, acho que é importante saber que sim, essa entidade existe, ela é rara, né? Eu acho que você está dizendo que você viu uns 10, eu possivelmente vi menos que isso. Sempre dramático o momento do diagnóstico pela ecoendoscopia, né? Se você viu menos que isso, Fila, então eu errei no número, porque todas as biópsias eu mando para você. Não, eu tenho a impressão que é menor, porque eu devo juntar isso às ressecções cirúrgicas da época, né? Enfim, é uma condição rara, importante saber que ela existe, claro, mas as outras alterações estromais do neuroendócrino são até mais frequentes e mais complexas ainda. Perfeito, é isso aí. Então, Jorge, você quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Vou fazer uma pergunta aí para os ecoendoscopistas, né? Considerando que o Dr. Filadelfo pontuou aí, né, nessas dificuldades, qual seria a recomendação dessa biópsia ecoguiada nos tumores císticos? Como é que se faria com mais precisão? Se tem alguma técnica especial, né? Se vale a pena colher o líquido também, porque o líquido parece que não vai contribuir nada. Então, a minha ideia seria tentar biopsiar o máximo possível da parede. E pelo trabalho, vocês viram que o número de passagens de agulha foi menor até, não é? Então, eu queria ouvir de vocês aí, ecoendoscopistas e também do Dr. Filadelfo, como é que ele recomendaria a obtenção desse material, né? Jorge, excelente pergunta. E eu vou responder essa pergunta para você. Como é que eu faço hoje punção de lesões císticas, né? Que é um trabalho, inclusive, de uma pós-graduanda nossa, que é a doutora Juliana, que ela está levantando todas as lesões císticas pancreáticas que a gente identificou, de um pool de 145, a gente fechou o trabalho em dezembro de 2021, e a gente já está praticamente na fase final de publicação. Nesses até 2021, nós vimos, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 casos de tumores neuroendócrinos císticos, mas o importante é a gente pegar, limpar o material do interior. Realmente, o líquido não vai ser performante, a gente não pede CEA, CA19,9 e amilase, né? Só quando a gente tem muito líquido, porque normalmente, se você tem uma lesão de até 1,5 centímetro, 2 centímetros cística, você tem muito pouco material para mandar para o CEA, CA19,9, amilase, tudo, né? Glicose. Então, a gente manda tudo isso para o Fila e tentar pegar material da parede. Isso é fundamental. Então, da mesma forma que a gente usa o conceito da pinça Murray, de pegar material da parede, a gente tenta, tanto com o FNA quanto com a FNB, que tem aquela janela lateral, pegar material da parede. Então, é isso que a gente consegue fazer esse diagnóstico. É por isso que a gente consegue fazer. Mas excelente a sua pergunta mesmo. Acho que, do ponto de vista técnico, ela é fundamental. Muito obrigado pela pergunta. Alguém quer fazer mais algum comentário? Por favor, Marcos Vinícius, Marcos Clarencio, quem quiser, nós estamos aí com a Nutiane, o próprio Otávio, se vocês fazem alguma coisa diferente daquilo que eu falei, Jerusa, por favor, fiquem bem à vontade. Só complementar, acho que foi importante isso que você falou, Celso,
no primeiro momento, esvaziar o cisto, né? E com ele colabado, você tem acesso melhor à parede. E esse material do cisto, ele, para essa técnica que a gente utiliza, sim, ele tem valor, porque na citocentrifugação, antes de preparar a microhistologia, você concentra esse material do cisto. Então, sim, vem célula neuroendócrina nesse viável não necrótica Exato. no conteúdo, tá? Perfeito. O Jorge Guedes e Celso. É claro que a técnica de punção ela tem que ser a melhor possível, né? Então, e com a agulha, assim, a melhor agulha que tiver, né? E o ecoendoscopista, cada vez mais, tem que ter essa habilidade de ver o material e sentir se há uma necessidade de fazer o segundo passe, né? A segunda passagem ou a terceira passagem, né? Então, o ecoendoscopista que tem uma vivência tem que ter esse olhar, mas muito principalmente mandar para um patologista qualificado. Isso aí é fundamental, tá bom? Perfeito. Bom, gente, Perguntar para o doutor Filadelfo. fala aí. Nesse caso, então, ele dividiria o material, a parte líquida, ele botaria num frasco e depois as punções, a retirada de tecido em outro frasco. Seria mais ou menos isso? Fila. Fila. Eu acho que não precisa. Eu acho que Pode colocar tudo no junto. mesmo frasco, o material citocentrifugado ele é concentrado. Eu acho que valoriza o material. A hora que você divide, você vai ter uma área hipocelular aqui e outra diferente. Eu acho que no mesmo frasco. Agora, Celso, Ok. uma pergunta prática, Celso. A quantidade mínima em ml que você manda para a bioquímica e que você acha que o bioquímico vai dar a dosagem de amilase, de CEA, de glicose, seria em torno de 1 ml, no mínimo? Se eu tiver em torno de 2 ml, a partir de 2 ml, né, eu 2 pego ml. 2 ml. Aí eu mando mais ou menos 1 ml para a bioquímica, e isso em qualquer lesão cística. E aí o resto eu coloco, eu não mando os 2 ml, eu coloco junto como Filadélfio. Isso já é uma discussão muito antiga nossa, então eu coloco junto com o Filadélfio para Então, é fazer. importante para os novos que 1 ml ou mais, né, na maioria das vezes é suficiente para a bioquímica, né? Não, veja bem, Marcos, se eu punciono e eu consigo 1 ml, eu mando para o Filadélfio. Certo. Se eu funciono e consigo 2 ml, 1 ml eu mando para a bioquímica e o outro ml eu mando para o Filadélfio. Ok. Tá bom? Ok. Isso é uma coisa que foi uma boa pergunta essa daí em relação à técnica, que é o que eu utilizo há muitos e muitos anos. Bom, gente, eu queria agora essa discussão foi muito boa, realmente muito salutar, né? Então agora eu pediria para o Marcelo colocar na tela o caso clínico, que eu acho que é um caso interessante, é um caso de endoscopia geral, que a gente vai discutir. Marcelo, por favor, fique bem à vontade. E eu quero saber aí a opinião de todos em relação a esse caso, que é um caso bem, bem interessante, um caso que suscitou bastante dúvida em relação à conduta a ser tomada. Vamos lá. Marcelo, fique à vontade. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, sou residente da endoscopia do serviço. Vou dar início ao caso de hoje. Paciente feminina de 54 anos, assintomática, fez uma colonoscopia de rastreio que evidencia uma lesão em cólon sigmoide. Aqui as fotos da colonoscopia realizada. Então, Alguém tem algum comentário rápido a respeito? Bota aquela imagem lá. Bota a imagem, Marcelo. Volta na imagem. Alguém tem algum comentário? Marcos Clarencio. É uma lesão de crescimento, é uma lesão elevada plana de crescimento lateral, LST, né? Eu acho que é tipo granular, me parece que a superfície
ela é ondulada, tem Eu altos e eu só baixos, vou. né? E, bem, tá muito longe, né? Para a gente ver, porque o que é importante é você ver a superfície e analisar, não só do ponto de vista das criptas, mas também tentar ver a morfologia dos vasos, né? De longe assim, né? Porque o ideal seria a cromoscopia com magnificação, né? Mas me parece ser uma lesão, não tem um componente nodular que chama a atenção, né? De tipo céssio, isso é uma coisa positiva, né? Mas é mais ou menos isso pela foto aí, pela distância da foto, viu? Raquel, Eu acho que é isso. Tô aqui. Raquel, você está aí o tempo inteiro, não falou nada. Nossa, eu não sabia que você estava aí com o Residente 2022. Pode falar, Raquel. É que ela falou muito em Maceió, viu? Acho que falei demais, né, Max? Olha aí, Celso, desculpe, hoje, com essa mudança de acesso, acho que ficou a minha, assim, meu nome. Da próxima vez eu vou acertar direitinho. Mas eu concordo com o Marcos Clarencio, vendo essa uma lesão de crescimento lateral relativamente grande, mas o aspecto é homogêneo, a gente não consegue ver na foto nenhuma área deprimida, nem ulcerada. A princípio, parece ser homogênea, concordo com o Marcos Clarencio. Perfeito. Pode continuar, Marcelo. Eu só queria acrescentar uma coisa, Celso. Pode acrescentar. É que como que a cromoscopia com corante delimita bem, né? A gente está falando de FAIS, NBI e tal, mas como que a cromoscopia deve ter sido o índio carmim que você jogou, delimitou e deu as características endoscópicas da lesão, que eu vou concordar com o que a Raquel e o Márcio já falaram. Perfeito. Pode falar, Marcelo. Bom, então, na conclusão da endoscopia, tem uma LST de cólon sigmoide, classificada como JNET 2B low. Não foram realizadas biópsias em razão de risco de indução de fibrose, que dificultaria uma ressecção endoscópica posterior. Qual que seria a conduta, então, agora? Por favor, Humberto, Raquel, Marcos Clarencio. O que é que vocês fariam? O que vocês indicariam para esse paciente? Eu partiria para ressecção e não partiria para ISD, eu faria mucosectomia, mesmo que fosse em PICI-1000, com tratamento das bordas da lesão, com a técnica de avulsão das bordas, ou mesmo tratamento térmico com argonplasma, ou catéter bipolar, ou mesmo a ponta da alça na coagulação, mostra que a recidiva da lesão cai muito, e é um método mais seguro, mais rápido do que a SD. É claro que eu não tenho a expertise, né, a experiência de fazer SD em colo, então, comparando os trabalhos e a taxa de complicação da SD é muito maior do que uma ressecção por mucosectomia. É claro que eu não sei a idade, acho que a idade não é muito avançada do paciente, 54 né? anos. 54. Eu não estou anotando as coisas Celso, aqui. Fala, Marcos. É isso que eu faria. olhe bem, cada vez mais a gente tem que exercitar o estudo da superfície. E o estudo da superfície passa pela limpeza da superfície, modação com Chegou aqui. aparelhos de qualidade, de Você colocou o preferência, título da reunião? se for possível, a de magnificação, mas se não for Ah, possível, perfeito. uma HD junto com cromoscopia, também ajuda a definir a terapia endoscópica. Marcos, nós fizemos tudo isso. Nós fizemos tudo isso. A conclusão essa lesão aí, a gente só não mostrou as imagens. Essa lesão aí, eu estou apostando de ser mais um adenoma de baixo grau. Tá certo. E aí pode ser a técnica PICI-1000. Agora, se você tiver dúvida se é um adenoma de alto grau, que tiver áreas sugestivas já, aí parte para SD. Mas eu acredito que essa aí seria mucosé, um PICI-1000, um menor número de pedaços. Eu acho que a conduta é essa. Perfeito. Pode continuar, Marcelo.
Um minutinho. Aí vocês estão vendo imagens imagens da magnificação, e aí foi discutido com o paciente, né, Pode Marcelo? voltar. Volta lá, Essa, Marcelo, pri- na imagem da essa, magnificação. essa aqui tem as criptas. Aqui, professor. Aí. Então, acho que são duas informações importantes, né? Primeiro, é o formato, né? Ele é um LST granular, homogêneo, você não, né? E as criptas, para mim aqui, acho que é 3B, né? Oh, meu Deus. 3L. 3L. Então vocês estão frente a um baixo grau, tá certo? Primeiro pela morfologia geral, segundo pelas criptas. Eu acho que é aí que vocês determinam o que vocês vão fazer. Perfeito. Pode continuar, Marcelo. Bom, aqui as outras imagens da mucosectomia que foi realizada, então. Teve uma pequena perfuração durante a mucosectomia e foi colocado clipes metálicos. Então, aqui é a tatuagem da lesão. Então foi realizada a mesma mucosectomia, né, Marcelo? Pode falar para eles aí, pode falar como é que foi a técnica. Isso foi feito após a ingestão de substância, a boa lavação da lesão, feita a hemostasia térmica, com mistura elétrico e mecânica com clipe hemostático, fechamento total da área cruenta. Realizada também a tatuagem do local com tinta nanquim. Na anátomo patológico veio um adenoma serrilhado tradicional, com ausência de lesão nas margens de ressecção. O que vocês E aí fazem ele antes diz de que mandar? tem, e aí ele diz que tem, olha aí, Fila, presença de foco com alterações citoarquiteturais epiteliais de alto grau. O que vocês fazem antes de mandar para patologia com esse espécime aí? Quando é mucosectomia. Otávio, o que você fez nesse caso aí? Acho que é o Otávio que tem que responder. Não sei se ele está ouvindo. Bom dia, tô aqui. Eu estiquei, eu peguei a lesão, né? E estiquei ela e coloquei dentro do formol para mandar para o patologista. Como é que você faz para esticar? Eu joguei Buscopan. É esse o ponto. O pulo do gato quando você faz mucosectomia é colocar um minutinho no Buscopan para relaxar a muscular da mucosa. Senão não estica. Senão o patologista recebe um pergaminho, tá? Mas com o Bom, desenrolar do caso aí, vocês vão descobrir, se já descobriram, lógico, que eu demorei um pouquinho para jogar o Buscopan, porque teve uma intercorrência aí no meio do caminho. Que foi a perfuração. Foi a então, perfuração. é alguém que está na sala que faz isso. Não é você, é alguém que está na sala que já vai fazendo, tá? Perfeito. Bom, o adenoma serrilhado tradicional, ele é subpediculado, quer dizer, não fora. Por que eventualmente ele fica serrilhado? Porque ele erode, como qualquer lesão luminal, e a regeneração do adenoma, a fase do healing, o H1, H2, ele é onduladinho. Agora, essa lesão não é serrilhada, não, tá? Isso é importante, gente. Isso é importante. Por isso que a gente trouxe para a gente fazer essa discussão, que não é uma discussão fácil, né? Você vê como variam os resultados de patologista para patologista. E aquilo que eu sempre afirmo, como é importante, né, Fila? Como é importante a gente saber exatamente, né, a evolução dessas lesões e ver o macro, né? E ver a macro. A macro é importante, é fundamental nesses casos, e os japoneses dão uma lição para a gente, né, em relação a isso aí mesmo. Pode continuar, Marcelo. Então, durante a perfuração, durante o procedimento, foi optado pela internação hospitalar e realização de tomografia computadorizada. Aqui as imagens da tomografia mostrando sinais de pneumoperitônio
inclusive com ar até o retroperitônio aqui, do lado direito. Vocês estão vendo esses sinais, né, de um pequeno retroperitônio que ocorreu depois da perfuração, que foi tratado completamente. Aí vocês estão vendo os clipes metálicos, né, na foto da direita. E realmente essa paciente teve uma correlação clínico-radiológica muito boa. Lembrando que a gente faz colonoscopia no nosso hospital com CO2, né? Então, realmente a repercussão clínica foi muito pequena. E essa paciente teve alta, né, Marcelo, depois de algum tempo, né? Isso, então, durante a internação hospitalar, no POI, a paciente estava estável, com pouca dor abdominal, foi introduzida jejum via oral, mantido no PO1. No PO2, teve introdução de dieta líquida, com boa aceitação. No PO3, teve alta hospitalar. Durante a internação, ela teve um pequeno aumento de PCR, chegou a 9,6, mas logo em seguida teve queda. No PO5 já estava de 2,84. Perfeito. Então, aqui, professor, eu trouxe a classificação de JNET, né, para as lesões coloretais, baseado nos padrões vasculares e de superfície. Então, o tipo 2B teria um padrão de calibre irregular dos vasos e de distribuição irregular. Teria uma correlação histológica com a displasia de alto grau ou com carcinoma intramucoso ou carcinoma com invasão superficial da submucosa. Mas, devido à baixa sensibilidade e especificidade desse subtipo, foi subdividido novamente no tipo 2B low e no 2B high. Então, no 2B low, apesar da distribuição irregular dos vasos, essa distribuição ainda é regular. E no 2B high, além da distribuição irregular, ela também é heterogênea. Aqui um pequeno guideline de conduta, né? Enquanto o 2B low já teria um tratamento endoscópico, 2B high teria de passar por uma cromoendoscopia. Aqui eu peguei uma meta-análise de antiga de 2014 com 1.600 pacientes comparando ISG com a mucosectomia. Então, nesse estudo teve uma taxa de ressecção em bloco maior para ISG, sendo significativamente, estatisticamente significante, e a recorrência local menor nos casos de ISG, enquanto que a taxa de complicações foi maior no grupo de ISG, mas sem relevância estatística nesse trabalho. Que eu peguei o guideline da Sociedade Europeia, agora de 2022, que recomenda a polipectomia ou a mucosectomia como tratamento, né? E que ele sugere que o USG deve ser considerado em lesões com um acometimento limitado da submucosa. E particularmente se as lesões forem maiores que 2 centímetros. Mas essa é uma recomendação fraca, né? Tem evidência moderada apenas. Então, se a lesão for de reto ou se tiver suspeita de acometimento limitado da submucosa, esse paciente iria para ESG. Isso. Professor, Perfeito. posso fazer um comentário, professor? Claro, fica à vontade. Professora, a lesão macroscopicamente, ela se mostra uma lesão de espraiamento lateral granular homogênea, né? E ela tem um tamanho inferior a 2 centímetros. Então, assim, a técnica que foi utilizada, eu acho que é bem plausível, né? Não está necessariamente indicado o ISD, até porque de todas as lesões de espraiamento lateral, essa granular homogênea é a que apresenta menor invasão da submucosa. Então, no caso,
ela tem um percentual de 0,9% acima de 2 centímetros, né? Então, eu acho que a lesão ela foi removida em monobloco, foi uma laçada só, e eu acho que a conduta ali eu faria a mesma coisa, eu faria a mucosectomia, não partiria para o ISD. Perfeito. Muito Acho que bom, hein? todos nós. Muito bom. É isso, eu acho super importante o que o Guilherme falou. Quer dizer, você tem que olhar o todo. O todo é uma lesão, um LST granular homogêneo, sabe? Não inventa moda. Exatamente, Fila. Perfeito, não, perfeito. Tem que ser isso aí. Perfeito, Fila. Uma Acho que coisa assim importante, Celso, também para os novos, porque às vezes a gente comenta, só tem uma bomba de CO2 no serviço. Ó, para tudo e traz a bomba de CO2 para a sala, porque você trabalha muito melhor, né? E evita aquele abdômen hipertensivo e tal. A gente que trabalha mais com intervenção, cada vez mais a gente tem que se armar para fazer determinadas intervenções e no sentido de controlar os eventos adversos. Aí o Otávio aí está de parabéns e realmente ficou ótimo. Olha, esse caso é um caso muito interessante que mostra exatamente aquilo que o Fila falou e que eu concordo plenamente. Não inventa moda. Essa é uma lesão que, antes da ISD, se eu tivesse feito a colonoscopia, eu teria feito a ressecção, a mucosectomia, sem pensar. Mas, hoje, com os colegas que fazem ISD, eles pensam em fazer ISD ou mucosectomia, fica essa discussão, que a gente perde a oportunidade de tratar essa paciente numa endoscopia só, entendeu? Eu acho que esse é o grande problema, realmente, o que o Fila falou, e eu sou totalmente de acordo. É óbvio que o meu foco não é colonoscopia, mas não inventa moda. Vai lá e faz a mucosectomia, que é muito mais tranquilo e muito mais fácil. Bom, gente, já passamos da hora, né? São 7h31. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pela presença, pelos fantásticos comentários, a todos aqueles que participaram. Eu quero desejar uma excelente semana e um bom fim de semana e que a gente se veja na próxima reunião, na próxima terça-feira. Um abraço a todos e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Jorge. Obrigado. Tchau, Humberto, Marcos. Boa semana a todos. Boa semana.